Wellington Dias, ex-governador do Piauí, senador eleito pelo Partido dos Trabalhadores e um dos cotados para comandar o Ministério da Fazenda, afirma que o salário mínimo subirá de 1,3 a 1,4 acima da inflação de 2022. Há esse compromisso de, no primeiro ano, implementar a regra da média do PIB dos últimos 5 anos para o reajuste do salário mínimo. Como houve queda do PIB em 2020, provavelmente vai ficar em um patamar de 1,3 a 1,4 de ganho real no primeiro ano, afirmou Dias em entrevistas à Globo News. A gente já havia trazido a notícia aqui no radar sobre como seria calculado os valores de reajuste do salário mínimo no governo Lula, né? E a política de reajuste do salário mínimo do governo Lula, que é para ganho real acima da inflação, objetivando manter o poder de compra. E aí ficou faltando definir quais são esses valores, né? Esses valores de ganho real. E aí o estudo feito pelo Wellington Dias, que é o senador eleito aí pelo PT, que está cotado para assumir a pasta do Ministério da Fazenda, diz que esse valor vai ser de 1,3 a 1,4%. Esse reajuste segue a regra que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer aprovar no Congresso, de corrigir anualmente o salário mínimo com base na média do Produto Interno Bruto dos últimos 5 anos. O custo dessa medida seria cerca de 6,2 bilhões. Então veja aí que o presidente Lula, além de adotar essa política, ele está tentando utilizar a incidência política dele para firmar isso como um entendimento que deve ser utilizado para os outros governos, né? Fazer um projeto de lei ou até de emenda constitucional, a depender dos ditames que seja essa reforma, para que utilize como reajuste padrão do salário mínimo o PIB dos últimos 5 anos, definindo um ganho real aos trabalhadores brasileiros baseado no crescimento do país dos últimos anos. Quanto o salário mínimo vai subir em 2023? Hoje o valor do salário mínimo está em 1.212. No projeto de orçamento enviado pelo governo Jair Bolsonaro, PL, ao Congresso, o salário mínimo previsto para 2023 é de 1.302. Esse valor prevê correção apenas pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, mas pode ser ainda mais baixo se o INPC for menor do que o previsto pelo Ministério da Economia. Pense você que o INPC, na época que isso foi proposto no orçamento, tinha-se uma projeção de como ele fecharia durante o fim do ano. E como houve aí alguns momentos de deflação, o INPC ele pode cair, né, que é o índice que regula a inflação. Se a inflação cai, o INPC também cai. O salário mínimo subiria para cerca de 1.320 se o aumento real de 1,3 a 1,4 for dado com base na previsão do governo Bolsonaro, segundo o economista Manuel Pires, coordenador do Observatório Fiscal do Instituto Brasileiro IBRE da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Mas para Pires, pondera que a previsão para o INPC deve ser revista, já que a inflação deste ano deve ficar abaixo do projetado em agosto. Perceba que foi o que eu acabei de falar com vocês. Se o INPC, a projeção do INPC cair junto com a inflação, esse aumento real proposto pelo governo Bolsonaro aí, né? O aumento do salário mínimo, que giraria em torno do aumento real de 1,3 a 1,4%, ele deixa de ser real. Porque se você regula pelo meio do INPC e o INPC cai, a tendência é que o valor de reajuste também caia. Wellington Dias foi escalado por Lula para negociar a lei orçamentária de 2023 com o relator da proposta, senador Marcelo Castro, e diz que o reajuste do salário mínimo precisa constar no orçamento do próximo ano. Dias se reunirá com Castro nesta quinta-feira para iniciar as negociações do orçamento e ao seu lado estará o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que será coordenador da transição de governo, ou seja, a pessoa do presidente Lula para tomar pé do projeto de governo que vai ser transicionado, né, da passagem de bastão. Impacto nas contas públicas. A fala de Dias sugere que o aumento real do salário mínimo começará já no início do ano. Cada R$1 de aumento tem um impacto de 388 milhões nas contas do governo, pois boa parte das despesas, principalmente previdência, é vinculada ao valor do salário mínimo. A correção do mínimo virou assunto de campanha e é tema sensível.
Na véspera da votação do segundo turno, Bolsonaro propôs um aumento de salário para 1.400, proposta que teria um custo de 42 bilhões, segundo o Observatório Fiscal do IBRE-FGV. Foi uma tentativa do presidente de contrapor a informação de que sua equipe econômica tinha estudos para corrigir o salário mínimo com base na expectativa futura de inflação, não mais com o INPC do ano anterior, como é atualmente. Caso isso ocorresse, o reajuste seria ainda menor. Porque o que se buscava? Aqui é interessante abrir um parêntese. Como a gente vem sofrendo períodos de deflação, porque a gente teve um estouro inflacionário e agora as coisas com o término da pandemia estão voltando ao eixo. Então, se você projetar o salário mínimo com base na inflação do ano seguinte e não com a inflação que foi acumulada durante um ano, você teria condições de reduzir o valor do salário mínimo, porque você consideraria que essa deflação, que é essa inflação reversa, né, que é a diminuição dos preços, ela continuaria nos próximos anos. Então, isso foi o que o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, falou quando ele fala em desindexar do INPC, que é a possibilidade de você fazer estudos econômicos outros para definição dos parâmetros de reajuste ou não do salário mínimo. Só que ter um indexador traz uma segurança. E o indexador utilizado é o INPC, porque você sabe que pelo menos você vai ter o ganho ali da inflação, vai ter o ganho ali do acumulado de inflação do ano anterior. E isso gerou uma certa revolta, uma certa comoção, porque a tentativa de tirar o desindexador pode ser uma grande insegurança jurídica do ponto de vista de, inclusive, haver decréscimos no salário mínimo brasileiro. PEC para os R$600 do Auxílio Brasil. Já sinalizou também na entrevista à Globo News a necessidade de aprovar uma proposta de emenda constitucional para garantir a continuidade do Auxílio Brasil de R$600 em 2023. O valor está garantido pelo governo Bolsonaro só até dezembro. Cotado para ser ministro da Fazenda ou da Casa Civil no futuro governo Lula, Dias falou que o presidente eleito vai adotar medidas corajosas, queimando inclusive o capital político que tem para fazer o que precisa ser feito para o povo. Ao falar da necessidade de entendimento com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do senador do Senado, Rodrigo Pacheco, além de lideranças políticas para o ajuste no orçamento do ano que vem, Dias afirmou que o objetivo é garantir a continuidade do valor do Auxílio Brasil, o que é aí um tema que estava arrepiando os cabelos de muitos eleitores pró-Bolsonaro, né? Porque estava com receio aí de ter o seu Auxílio Brasil perdido. A gente entende que dificilmente isso irá acontecer. O Auxílio Brasil é uma realidade e é uma realidade de fomento ao ajuste de preços e relação de comércio dentro do Brasil e do incentivo ao consumo por conta dos prejuízos causados pela pandemia. E aí ter a fala do governo atual nesse sentido traz maior segurança, inclusive, para o povo brasileiro. E aí está aí a fala do futuro ministro da Casa Civil ou da Fazenda. Os R$600 seguem em condições de pagamento a partir de 1º de janeiro. Não haverá descontinuidade. O que é preciso é uma PEC. A necessidade de constar no orçamento, e isso que vamos garantir, disse o senador eleito em entrevista ao programa Estúdio I. Então, essas foram as novas sobre o salário mínimo e sobre a política de reajuste do salário mínimo. A gente conclui aqui que muito possivelmente para 2023 o aumento será mais ou menos em torno do proposto pelo atual governo, até porque isso vai de encontro à política atual do presidente eleito atualmente, né, que é o crescimento baseado no PIB. E se você for fazer o estudo dos últimos 5 anos do PIB, vai acabar dando mais ou menos o mesmo valor proposto, vide que houve um decréscimo no crescimento aí do Brasil por conta da pandemia. Então, assim, a gente tem essas notícias, mas para qualquer outra notícia desse aspecto, a gente vai estar trazendo em primeira mão. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever. Você está no Radar do Benefício. Meu nome é Luan e te espero no próximo vídeo.